Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast especial. Bom, e hoje nós trouxemos dois convidados, dois professores aqui. E aqui eu estou com o doutor Kevin Oliveira, por favor, se apresenta aí, pessoal. Eu já perdi o costume de doutor, né? Bom, meu nome é Kevin Oliveira, né? Kevin Oliveira Mendonça, também do meu pai, inclusive precursor dessa grande carreira para mim, né? Na minha vida. Sou professor, sou docente já há alguns poucos anos, e sou completamente apaixonado por essa carreira. Show, excelente. Doutora Aline, por favor, se apresenta aí, pessoal. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Aline Eliamen, sou professora, docente do ensino superior, sou advogada, civilista, apaixonada ali por esse mundo do ensino também. Excelente, muito bom. Bom, eu serei seu apresentador, Leonardo Bandeira, advogado, professor, e sem mais delongas, né, vamos lá. O nosso objetivo é trazer professores, né, então a gente já conversou com o Vinícius Lemos e tal, vai trazer ainda mais uma galera, para iniciar com uma pergunta muito simples, né, por que professor, né, onde que essa carreira apareceu aí na vida de vocês, foi algo planejado, não, se já queria isso ou não? Aline, pode ir. Então, Léo, na verdade eu costumo falar que eu caí de paraquedas, né, que a docência me escolheu. Eu nunca pensei em lecionar e dar aula, mas surgiu a oportunidade. Na minha família, o meu pai é professor, né? Legal. Então, já vem isso ali de berço. Acho que a gente tem um pouquinho, né, dessa experiência, a gente traz ali. E foi uma oportunidade ali que eu me descobri, né? Eu tenho a docência como uma missão mesmo. Eu acredito que os professores, em geral, formam todas as profissões, né? Nós temos uma carreira ali relevante. E eu costumo falar que nós também mais aprendemos. Relaxa. Eu costumo falar que eu mais aprendo do que ensino, né, na docência. O ensino superior ele é desafiador, né? Nós não podemos também ali romantizar o ensino, são altos e baixos, mas na maioria das vezes ali é engrandecedor. É uma carreira que eu gosto. Excelente. Quanto tempo? Já tenho 6 anos. Olha aí. Caminhando para os 7. Legal. Kevin? Então, eu meio que caí de paraquedas também, mas não tanto. Meu pai também é professor, né? Então acho que a gente tem essa veia da docência. Mas eu sabia que eu queria experimentar essa carreira em algum momento da vida. Acabou que aconteceu antes do que foi previsto, né? Eu entrei na faculdade com 16, aí eu formei aos 21, já comecei a abrir escritório e tudo mais, comecei a viver a carreira da advocacia também. Mas chegou um momento que tudo mudou, então eu meio que parei de advogar por um tempo, estava tentando me descobrir ainda, e surgiu a oportunidade de iniciar a carreira como professor. E algo que era uma dúvida se eu algum dia faria ou não, virou uma certeza. Hoje eu acredito até só não na frente de estudante, porque a minha carreira principal é ser estudante, né? Sou estudante, vou ser um eterno estudante, mas depois de estudante eu acho que professor. Legal. Até muito mais que advogado, inclusive. Tá? Sou professor, já tenho também 5 anos, estou indo para o 6º, 6 anos na docência. E, assim, algo que eu não desejo parar nunca mais. Legal. Realmente me encontrei. Vocês iniciaram ali mais ou menos no mesmo período, né? Foi. Na Uninorte, né? Sim. Vamos na Uninorte, né? O início foi tranquilo? Olha, a Uninorte em si já é a minha casa, né? Eu formei na graduação na Uninorte, eu fiz uma das pós-graduações que eu cursei na Uninorte, então já era a minha casa. Retornar para minha casa, a gente fala que o bom filho a casa torna, né? Foi muito bom. Mas as primeiras aulas foram desafiadoras. Questão de cronometragem, de tempo, de saber se você realmente estava sendo ali compreendido. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande prender a atenção de tanta gente, né? E aí, como nós estamos no ensino superior, acaba que a nossa faixa etária ela é variável, né? Nós temos alunos muito jovens, alunos mais experientes, alunos de segunda, terceira graduação ali.
Então, eu posso falar ali que os primeiros 6 meses foram desafiadores. E aí, depois a gente pega jeito. Eu costumo brincar com meus alunos que hoje é difícil eu parar de falar, né? O que eu tinha dificuldade de ocupar aquele espaço, aquele tempo, hoje eu tenho dificuldade para me manter ali no prazo. Na visão de vocês, mudou muito, assim, o perfil do aluno, a sala de aula, do início para esse momento? Eu acho que, cara, assim, o mundo ele vive em transição, né? Então os alunos de hoje são diferentes dos alunos de alguns anos atrás, que vão ser diferentes dos alunos de, sei lá, 10 anos para frente. Uhum. Né? O senhor, né, é um especialista, por exemplo, numa tal de IA, que eu acho que vai impactar bastante no ensino dos próximos anos. Então, acredito sim que os alunos daqui a 5 anos serão diferentes. Inclusive, né, eu comecei a dar aula, eu tive experiência de sala de aula, acho que, sei lá, por 2 semanas, e iniciou a pandemia. Né? E a Uninorte também, eu sou egresso da Uninorte, a Uninorte brilhantemente agiu de uma forma muito rápida para que o ensino ele não fosse interrompido. Então, um pouco depois de iniciar a carreira de professor, logo tive que me acostumar e me adaptar a dar aula de forma online. Uhum. Então, a gente passou por essa transição. Então, eu praticamente fui ter uma experiência mesmo de sala de aula física, isso depois de 1 ano e meio. Que foi quando a gente foi voltando, um sistema híbrido e tudo mais. Então, eu acho que diferente da linha, eu ainda fui me acostumar com uma carreira, talvez um pouquinho depois. Porque, apesar de ser a mesma profissão, é uma experiência completamente diferente. Você dá aula virtual No virtual, né? pro presencial. De fato. Eu percebo que vocês são de áreas diferentes, né? Você é mais do criminal, né? Penal, e você é do civil, né? Vocês sempre lecionaram essas disciplinas desde o início? Sim. Sempre buscaram essas disciplinas desde o início? De cara. Aí, nós até brincamos, né, Kevin? A gente Sim. tem essa experiência ali conjunta, a gente fica brigando que civil é melhor que penal é melhor que civil. E a gente traz essa brincadeirinha ali para a sala de aula, gera ali uma dinâmica, né? Mas sim, toda a minha experiência é na área civil. Desde os estágios da faculdade, eu comecei a estagiar no 2º período, né? Até fiz um estágio ali, mas na área da segurança pública, puxando para o criminal, mas não apaixonei ali. E aí foi defensoria, Ministério Público. Então, desde o meu estágio, desde a faculdade, a minha experiência sempre foi em civil. Na advocacia, pós-formação, tudo. Comigo é um pouquinho diferente, né? Acho que na faculdade todo mundo ouve que você se apaixona por penal, mas acaba casando com civil. E pelo contrário. Eu saí da faculdade apaixonado, extremamente apaixonado em direito civil, né? Inclusive sou especialista em direito civil. Tamanha a paixão. Na advocacia atuava na área civil, mas depois que eu passei a aprofundar um pouco mais na área penal, eu simplesmente me apaixonei pelas ciências criminais, né? Inclusive penal melhor que civil, né? Acho que isso é quase uma unanimidade. Mas passei mais a dar mais atenção a essas disciplinas, me especializei nessas disciplinas, fiz diversos cursos, me dominei, né? Cheguei a dominar mesmo esses assuntos e inclusive iniciei a docência nessas áreas, né? Foi algo que qualquer mudança drástica na nossa vida é algo que a gente tem sempre muito medo de começar. Para chegar e começar a dar aula sobre alguma coisa, eu queria dar aula de algo que eu dominasse. Tá? Então foi uma das coisas que eu pedi, né, no momento de ser contratado, que eu queria atuar nas áreas, nas ciências criminais como um todo. Tá? Então eu comecei com criminologia, inclusive, né, a primeira disciplina de criminologia. Assim, bem diferente da minha experiência, né, que eu sempre gostei de civil, sempre, né, trabalhei com civil, mas comecei com constitucional, com civil, com ciência política, com um monte de coisa misturada, né? Meio caos no começo, né? Passeou ali pelas disciplinas. Eu digo que professor substituto, né? Ali no começo de carreira, tem que lidar com isso, assim, principalmente no direito, assim. Desde o Silvio Vinícius Lemos, né? Que veio aqui e disse que teve que também dar uma passeada. Eu comecei com criminologia e depois eu passei por IED também, cara. IED, verdade. Então eu não comecei só ali, não. Eu fui ganhando espaço e tudo mais. E querendo ou não, a gente, acho que todos nós docentes, você começa cru.
E a gente vai se adaptando e vai crescendo. Acho que o grande desafio no começo é aprender a dar aula, né? Sim. Porque, e é uma coisa muito interessante, porque professor tem essa habilidade, né, e eu percebi que eu acabei desenvolvendo isso. Antes eu precisava me preparar muito, por exemplo, assim, para uma audiência, para, sei lá, dar uma palestra, para lecionar um curso por aí, antes de ser professor. Depois que eu virei professor, em razão da necessidade de sempre estar planejando aula, dando aula nesse ritmo, né, que é bastante árduo de professor, eu percebo que a gente vai aperfeiçoando isso de uma forma que é impressionante. Porque, na verdade, a gente é um facilitador, né? Então, por mais que você se prepare, tem até um grupo de stand-up, né, que trabalha com essa área, que eles trabalham com improviso. Uhum. A gente tem muito disso. Não importa o tanto que você se prepare para dar uma certa aula, a gente não sabe as dúvidas que vão vir. Tá? Então a gente tem que estar sempre atento a pensar de uma maneira que algo que a gente já entende, porque a gente tem experiência, trabalhou, estudou muito, que parece ser fácil pra gente, que não é fácil para todo mundo. Uhum. Então a gente tem que pensar uma forma de facilitar aquele conteúdo. Então eu acho que até depende muito também da onde você está dando aula, se é na graduação, se é numa pós-graduação, se é em um cursinho. Acho que cada aula é uma aula, cada aluno é um aluno, e a gente tem que estar sempre flexível para isso, né? Eu acho isso na profissão assim mágico, assim, incrível mesmo. Assim, bons professores, essa capacidade que bons professores têm, assim. Sim, de assim, isso é normal, assim, é normal. Assim, o professor ele inicia e o professor substituto vai iniciar, vai pegar introdução ao estudo do direito, vai pegar ciência política, vai pegar essas disciplinas que não são muito atrativas, que ninguém briga para dar aula de ED, né? Em lugar nenhum, né? Na Uninorte, em lugar nenhum, ninguém briga para dar aula de ED. Isso aí, teoria geral do direito, é só, sei lá, pro Lênin Streck, para essa galera, né? Sim. Eles que têm tesão nessas coisas, né? Não sei os meros mortais. Enfim, mas a gente vai... Eu não sei, assim, é uma característica específica que professor tem, principalmente professor de graduação, que lida com temas tão complexos e às vezes com alunos tão iniciais, assim, tão iniciantes ali naquela área, né? Uhum. Então, você vai dar aula de ED para aluno de primeiro período, nossa, imagina a dificuldade, né? E é de fato uma dificuldade. De tudo, né? Termos jurídicos, termos técnicos. E uma das dificuldades que eu tive, que hoje a gente já se acostumou tira de letra ali, essa questão da preparação, de estar atento ao que está acontecendo no mundo, o que os alunos podem trazer para a sala, o que eu posso levar para trazer uma aula diferente, né? Então acaba que o professor ele trabalha antes da sua jornada ali dentro de sala e muitas vezes até depois, né? Nessa construção, nesse planejamento. Hoje a gente já tira com mais facilidade, como o professor Léo falou, como o Kevin falou ali. Mas essa é uma preocupação constante, né? O que vão trazer para a sala? Qual que serão ali as dúvidas, né? O noticiário, ele, principalmente no nosso meio jurídico, ele está ali em movimento o tempo todo e é uma legislação nova. Nem fala. É um famoso que se envolve numa situação. Então, assim, realmente o tempo todo, eu diria que a gente tem que estar o tempo todo ali antenado, né? No mundo jurídico. E é interessante, né? Quando se fala... às vezes com algumas pessoas, sobre didática, sobre como facilitar a compreensão de certos conteúdos, enfim, eu percebo que é muito mais importante o conteúdo. É uma coisa que eu percebi, assim, o conteúdo ele é rei, entendeu? Então sempre que eu vou me preparar para uma aula, se eu tiver tempo, eu posso até fazer um slide bonito e tal, enfim, preparar um esquema maravilhoso que eu vou lá desenhar no quadro, mas se eu não tenho um conteúdo bem consolidado, sedimentado, se minha pesquisa não foi profunda o suficiente, eu sinto que falta, sinto que o trabalho não foi feito, entende? Pelo menos eu sinto isso. Então, em alguns momentos, isso eu percebi nesse ritmo louco, né, que eu dava muita aula durante assim, semestre passado, e eu percebi isso, cara. Então, cara, eu tenho pouco tempo para me preparar para dar essa aula, é um assunto complexo, então eu vou focar no conteúdo. E é isso, e minha aula vai ser leve, eu vou promover debate, eu vou tentar simplificar aqui alguns termos, mas não vou deixar de explicar o que é necessário, de abordar o que é necessário. E acaba rolando, né? Eu percebo que esse é o ponto, né? Sim. E muito se fala, né, em ensino híbrido, virtual, utilizar inteligência artificial, etc e tal, né? Mas eu percebo que se perder de vista o conteúdo,
de fato, e um conteúdo preparado para aqueles alunos daquela instituição, com aquelas particularidades, com aquele perfil, por exemplo, eu acho que perde. Eu acho que ele não é educação de fato, né? Pelo menos é uma visão que eu tenho. E o professor do direito ainda tem que, além da gente, na graduação, pelo menos falando disso, a gente tem que montar uma base para esse aluno, né? Então a gente facilita passar um conteúdo que para eles sozinhos é um conteúdo mais complexo, a gente facilita isso. E além de uma graduação comum, né, a gente ainda tem um problema, é uma questão na verdade, não é nem um problema, que é o seguinte, o acadêmico de direito, ele não faz a graduação em direito só para aprender, ele faz para se preparar também, porque eu acho que talvez seja a única faculdade, né, um curso que a gente, o acadêmico ele já sai tendo que enfrentar provas, né, seja para uma carreira desejada, seja para a própria advocacia. Então a gente também tem que ter esse cuidado, né? A gente tem que transmitir o conteúdo, facilitar com que ele aprenda, mas também trazer sempre os pontos mais importantes para que ele já saia preparado. Então é bem desafiadora a carreira. De fato. Mas é bem prazerosa também, né? De fato. Acho que todos E sala de aula, né? É uma pergunta que eu também faço para os nossos convidados, né? Como é que é a aula do professor Kevin? Como é que o professor Kevin? Cara, se os meus alunos assistirem isso em algum momento, eles não vai comentar isso aí não, hein? Eu não sou mentiroso, mais querido. Tá? Não sou o mais querido. Assim, eu tenho uma ótima relação com os meus alunos, mas não sou o mais querido porque a primeira aula eu já falo o seguinte, que era algo inclusive que meu pai, já vi meu pai fazendo, meu pai chegou a ser meu professor, né, também. Então eu tive o prazer e o desprazer, né, infelizmente, de ter sofrido um pouco mais do rigor, né, porque ele sempre é assim, você é meu filho, fora daqui, aqui você é meu aluno e eu vou tratar com você de uma forma mais rigorosa para ninguém achar que você está sendo beneficiado de alguma forma. Então eu chego para eles falando o seguinte, se vocês quiserem a minha amizade, vocês terão a minha amizade. Mas aí é algo que a gente vai construir com o tempo. Agora, uma coisa que eu não admito é falta de respeito durante a nossa caminhada juntos. Então, o mínimo aqui é respeito, beleza. Eu não vou ser o professor lembrado por ser o professor mais legal, tá? Mas eu quero ser o professor lembrado depois que vocês acabarem a faculdade, depois de um tempo, por ter sido o professor que facilitou a vida de vocês no futuro. Tá? Então, a minha aula, pelo menos eu tento trazer um pouco de tudo e tentar transformar na melhor aula, pelo menos em relação à técnica possível. Então eu estou sempre buscando posicionamento doutrinário diferentes, mas ressaltando o majoritário sempre, como é que a jurisprudência está entendendo determinado assunto. Então eu tento trazer o mais completo possível. Aí é um jogo de quebra-cabeça, né? Porque a gente tem um determinado tempo e tem uma aula para dar, a gente tem que tentar fazer essa aula ser a melhor possível. Sim. Então, a minha aula é assim. Mas sempre tentando descontrair, porque ser só técnico, uma pessoa ela tem um conhecimento técnico, né, profundo sobre determinado assunto, não faz ela ser necessariamente um bom transmissor, né, de conteúdo. Então, não adianta nada você saber muito e não conseguir passar. Sala de aula raiz, quadro, pincel. Quadro. Eu comecei no inverso, né? Nisso também. Comecei usando o computador, notebook, cheguei a usar slide, cheguei a montar material com eles, mas quando eu comecei a usar o quadro, eu acho que eu me encontrei de fato. Eu acho que minha melhor versão dentro de sala de aula é da moda antiga. É no quadro, pincel e conteúdo. Adoro montar um slide também, mas eu acho que é necessário e para alguns conteúdos, principalmente, e às vezes o básico funciona muito bem, né? Sim, não. Às vezes o básico funciona muito bem. Funciona melhor, né? Às vezes funciona até melhor. Isso aí, de fato. E aí, como é que é a aula, professora Aline? Pois bem, a professora Aline talvez não seja tão raiz, mas eu gosto de utilizar o quadro, né? Eu costumo falar que a minha letra é muito pequena e eu tenho dificuldade de escrever e falar pouco, né? Então acaba que o quadro fica perdido ali, pequeno. Eu utilizo mais slides, então eu gosto mais de fazer uns esqueminhas, eu trago desenho, eu trago noticiário, eu trago jurisprudência, mas eu vou sempre simplificando. Eu costumo falar que eu gosto de descomplicar o direito civil. Em algumas
oportunidades a gente abre o código, lê, e aí eu pergunto, os alunos não entendem, aí a gente vai ali, né, desmistificar, tirar aquele vocabulário, tirar o juridiquês. Então, eu busco sempre trazer uma linguagem mais acessível, guiada ali pelos meus slides. Às vezes eu utilizo ali um pouco o quadro, mas eu gosto de provocar, né? Como a gente conversou no início, nós temos uma faixa etária muito variável, né? Do muito jovem e da pessoa mais experiente. Então, eu tento ali pegar um pouquinho da internet, um pouquinho do que está noticiado na rede social. Às vezes eu pego um vídeo ali da rede social e trago e discuto. Então, eu tento trazer eles para a realidade. E até brincam, né, da questão ali de civil. Eu falei, gente, vocês conseguem se ver na situação de civil? Me dizem uma situação de penal que você está conseguindo se visualizar. E aí gera aquele debate, né? É interessante que não, mas... Então, assim, e eu vejo, Léo, que eles já utilizam isso, né? Algumas semanas atrás, agora eu estou ali com a parte geral e eu passei por todos os livros ali do direito civil, chegou uma aluna com a certidão de nascimento dela, porque eu tinha dado uma aula de que se podia mudar o nome ali, que não, né, não agradava, tinha ali um cunho vexatório, enfim, diretamente no cartório, da simplificação e tudo mais, e ela chegou muito feliz, trazendo a certidão atualizada, né? Então, eu costumo trazer essa realidade para eles se verem na situação. Então, eu acho assim, muito gratificante, como o professor Kevin falou. Nós já preparamos, né? Eu procuro trazer um pouco da prática da advocacia, né? Todos nós ali já advogamos, enfim. Então, eu trago eles um pouco mais para essa realidade. Então, eu passei por tudo um pouco, não tão raiz, talvez um pouco Nutella, mas sempre buscando ali aproximá-los mesmo do conteúdo, para não ficar aquela aula chata, né, assim, sonolenta e tal. Então, procuro movimentá-los ali. Que ótimo, legal, legal. Bom, chegamos ao final. Eu queria agradecer aí a participação de vocês. Muito obrigado, viu? Mais uma vez. A gente tem uma parceria de podcast. A Unicast, toda semana, semestre passado. Todo dia sai alguma coisa nova, então a gente está lá para falar sobre. Eu agradeço, foi uma oportunidade nova para mim, né, nesse mundo ali do podcast. Gostei muito, obrigada. É uma honra dividir com vocês, meus colegas ali de jornada já na faculdade, né? E estamos à disposição. Obrigada. Ótimo. Obrigado, professor. Até o próximo, né? A gente tem alguns para fazer, mas não tem. Tem mesmo. Até mais. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Bom, pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Mande aí, né, os seus comentários, suas dúvidas e tal. Compartilhem as redes sociais de vocês, né? O pessoal quiser encontrar vocês, mandar uma mensagem, trocar uma ideia sobre o que eles assistiram hoje, seria legal também. Pode ir. Bom, o meu Instagram, só utilizo o Instagram hoje, eu não sou ali das redes, mas é Aline, com Y em 2 N's, _E. Tá, o meu é @Kevin Oliveira, bem facinho, tá? Se quiser mandar alguma dúvida jurídica aí, alguma sugestão sobre um tema que a gente pode falar depois, né, professor? Pode ser também no profkevinoliveira@gmail.com. Legal, show. Bom, pessoal, muito obrigado e até a próxima.